E a mensagem de hoje é grandeza no servir. Eu gostaria de compartilhar com você um princípio que é crucial na vida cristã. O que eu vou te dar são passos para crescer na presença de Deus. Você quer crescer na presença de Deus? Esse é o meu desejo. E Deus tem planos para a nossa vida. Você sabe quais são os planos dele? Os planos dele é que você seja como Jesus. O desejo dele é que você cresça cada vez mais. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Vamos seguir aqui comigo. Vou ler de novo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O plano de Deus para mim e você é que sejamos como Jesus. Quando você lê esse texto, as ações de Jesus, você tem que desejar ser como Ele. Quando Jesus veio a essa terra, 2000 anos atrás, Jesus quebrou um paradigma. O que é ser grande? E Ele nos ensinou: servir outros vai te fazer grande diante de Deus. O que eu disse? Servir outros vai nos fazer grande. Servir te fará grande diante de Deus e diante das pessoas. E eu quero ler outro texto, Marcos 10, 42 a 45. Esse texto diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas será assim entre vocês. Será diferente. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem gostaria de crescer em Deus e ser usado por Ele? Só 10%? Vou dar mais uma chance para você. Quem de vocês gostaria de crescer e ser usado por Deus? Esse é meu desejo também. E Jesus, nessa passagem, Ele deu como que a receita. Como que você pode ser grande diante de Deus? Como que você pode crescer no reino dEle? E aqui a gente tem a receita. Jesus era o Filho de Deus, Ele era Deus. E Ele veio nos dar o exemplo. Como ser um Filho de Deus. E o modelo, o padrão para nós sermos... O padrão de ser grande no reino de Deus é diferente do mundo. No mundo,
Se você tem talento, parabéns. As pessoas vão te aplaudir. Se você é bom para falar, as pessoas vão te aplaudir. Se você sabe tocar muito bem, você vai pro pub, e aí você também é exaltado. Se você sabe cantar, você tem uma voz bonita igual a minha. Se eu cantar aqui, o povo vai tudo correr. É por isso que eu não estou aqui no louvor. Mas no mundo, quem tem talento, você tem capacidade, você vai ser líder, porque você tem talentos naturais. Mas eu tenho algo para te falar. No reino de Deus e nessa igreja Shalom Christian Fellowship não é assim. Não é porque você tem talento que você vai servir. Porque Jesus, ele falou que para ser um servo de Deus, quem quiser crescer tem que fazer o quê? Tem que servir e amar o que Deus ama, pessoas. A gente gosta de ser servido, não é verdade? Eu sei. Amamos ser servidos. Quando tem comida, eu estou sempre olhando. A pessoa corre lá, quer ser o primeiro. Quando temos, as pessoas querem sempre ser servidas, querem receber, ser o primeiro, quer estar lá na frente recebendo. Isso é algo da natureza humana e é natural. A gente nasce com esse desejo. Até bebês. Você não ensina eles a serem mal. Você tem que ensinar eles a serem educados. Um dia eu vi um bebezinho, 1 ano e meio. O bebê tirou o brinquedo dele e ele ficou bravo e começou a brigar. E a mãe ensinou isso pro bebê? A gente sabe que não. É algo da natureza humana. Temos essa natureza má e é por isso que a gente precisa ser trabalhado. Precisamos ir para a cruz. Se não vamos para a cruz, me desculpa, se você não for para a cruz, você vai para o inferno. Mas Jesus disse, se você não tomar a sua cruz e nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Desculpa falar isso, mas é melhor você ouvir isso hoje do que quando você estiver na presença do Senhor e você perder a sua oportunidade. Servir pode mudar a vida de uma pessoa. Pode mudar uma igreja. Servir pode mudar uma organização. E se servirmos, podemos mudar também a nossa sociedade e a nossa comunidade. E por que servir é tão poderoso? Porque isso é teologia. Tem muitas pessoas que não gostam nem de entender teologia, não querem nem... Você sabe o que é teologia? É o que está escrito na palavra de Deus. E servir está na palavra de Deus. É algo teológico. E Jesus nos ensinou sobre isso. Vamos ler João. João 13, 12 a 17. Vocês lembram dessa passagem quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Quem lembra dessa passagem?
Eu não vou ler todo o texto, mas vamos ler a partir do versículo 12. Sigam aqui comigo. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu suas roupas e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Ele perguntou a eles: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Difícil, né? Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que lhes disse. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum servo é maior do que o seu senhor, nem mesmo um mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, vamos ler todos juntos. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Presta atenção aqui. Eu quero que você imagine essa cena que a gente leu agora há pouco, que a gente ouviu. Jesus, imagina, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Tenta imaginar Jesus lavando os pés deles. Naquela época que Jesus lavou os pés dos discípulos deles, aquela tarefa era uma tarefa tipicamente feita por escravos, geralmente pelo escravo mais baixo na casa, o mais humilde dos servos. As pessoas não tinham carro, não tinham moto, eles andavam a pé o tempo todo. Jesus chamava os discípulos para ir por exemplo, a Samaria. Jesus não estava chamando eles: vamos pegar o Uber, vamos pegar o carro, o ônibus e vamos até lá. Eles estavam andavam o tempo todo. De uma vila até a outra, de uma cidade a outra. E as pessoas, eles vestiam sandálias, não os sapatos fechados e bonitos como os seus Nike, Adidas. Eu ganhei esse aqui de presente e é muito bonito. Quando eu ando com isso aqui, meus pés não vão ficar sujos. Mas eles estavam sempre com os pés sujos. E então, naquela época, você consegue imaginar o que eu estou falando? Naquela época, quando você chegava numa casa, os seus pés estavam provavelmente sujos e cheios de poeira depois de muito andar. Então, sempre que as pessoas entravam na casa, sempre deveria ter ali naquela casa um servo, um escravo, que deveria pegar uma bacia com água, toalha e lavar os pés do viajante. Nessa passagem aqui que a gente leu, Jesus e seus discípulos entraram nessa casa. Os discípulos de Jesus com Jesus entraram naquela casa. Entraram pela porta
Sempre ali na entrada haveria uma bacia com água e uma toalha. E ao entrarem, o escravo deveria lavar, mas o que aconteceu? Tinha uma mesa, não tinha cadeiras, provavelmente uma mesa baixa, e eles se sentaram ao redor da mesa. E eles estavam ali com os pés sujos, conversando. E cadê o escravo? Cadê o escravo? Nossos pés estão sujos. Cadê o escravo? Todos eles viram a bacia, eles viram a água, a bacia, a toalha, mas ninguém fez nada. Estavam lá sentados esperando. E a Bíblia diz que de repente o nosso mestre, Jesus, o Filho de Deus, ele foi lá, pegou a bacia com a água e foi no primeiro. E aí o Pedro falou. Eles começou, todo mundo fala, o que está acontecendo? Eles sabiam que estava errado, totalmente errado. Nós deveríamos estar lavando os pés de Jesus. Nós deveríamos estar fazendo isso. E Jesus pega a bacia, a água, e eles olham um para o outro. Está errado, não está certo. Ele é o Filho de Deus. Ele vai. E Pedro fala, não, Jesus, não faz isso. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele lavou os pés de Pedro, Mateus, e ele lavou Judas Iscariotes. Você sabe quem foi ele? Aquele que traiu Jesus. Às vezes, ajudar aqueles que a gente ama é tão gostoso, mas Jesus sabia que que aconteceria, e Jesus lavou o pé desse homem também. Depois que Jesus lavou os pés, todos estavam ali paralisados, falando, isso é errado. Jesus pega aquela água, aquela toalha, e ele começou a falar para eles, dizendo, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam Senhor, e eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor, sou o mestre. E eu lavei os pés de vocês. E isso também é o que vocês precisam fazer uns com os outros. Infelizmente, queridos, a Igreja de Cristo perdeu esse valor tão precioso ensinado por Jesus. O que vemos hoje? Pastores e líderes, eles querem o trono, eles querem a glória. Líderes que, em vez de servir as pessoas, eles estão roubando das pessoas.
Ao invés de servir, eles querem ser servidos. Eles querem ser os primeiros. Eu não estou falando de honra. Honra é importante a gente dar honra. Mas ninguém deve desejar ser honrado. Eu nunca vou querer ser honrado. E isso que muitas pessoas na Igreja de Cristo estão fazendo. Eles querem o melhor, querem ser honrados, querem ser exaltados. E eles estão indo contra o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Isso infelizmente, uma vergonha. Como é difícil achar servos no reino de Deus. Jesus diz: eu sou o Senhor, mas eu lavei os seus pés. Mas agora, lave os pés uns dos outros, lave os pés das pessoas. Mas hoje em dia é tão difícil achar servos no reino de Deus. Eu sei, porque às vezes a gente tem necessidades na igreja e as pessoas, eles veem a bacia com a água, mas ninguém vai lá para pegar. A gente sabe o que tem para ser feito, mas Jesus mostrou: quando temos para fazer, não espere pelos outros, vai e faça. Muitos querem liderar, estar no comando, mas poucos reconhecem a verdadeira liderança, porque isso começa com o serviço. Queridos, Jesus nos deu uma lição. Servir é uma atitude, é uma ação. O que eu disse? Servir é uma atitude, uma ação. Você não está nessa terra apenas para servir a Deus, estar com Deus, mas para servir pessoas. Presta atenção. As pessoas pensam: estou aqui para servir a Deus. Isso não foi que Jesus ensinou. Jesus diz: é para a gente lavar os pés uns dos outros. Somos chamados por Deus para servir as pessoas. Servir pessoas que estão em necessidade. Fomos chamados para relacionar uns com os outros. Jesus, ele estabeleceu esse exemplo. Vá e faça o mesmo. Queridos, não é fácil servir a Deus, mas acho que estar com Deus é fácil. Mas estar com pessoas não é fácil. É fácil estar aos pés de Jesus, e eu amo estar aos pés de Jesus. Mas Jesus disse: não estejam somente aos meus pés, mas lave os pés uns dos outros. É tão bom estar aos pés de Jesus. Mas eu mostro tanto que eu amo Jesus quando eu lavo os seus pés. E muitas igrejas, Igreja Católica, fez uma bagunça com esse ensino. E eles têm uma missa especial para lavar os pés das pessoas. Mas não é isso que Jesus está falando. As igrejas estão fazendo isso como uma cerimônia. Jesus estava ensinando sobre servir, para você fazer e ajudar pessoas em necessidade. Você é um servo.
Quantos servos temos aqui? Quantos servos temos aqui? Então, vai e sirva. Servos são para servir. Se voluntarie para servir. Para servir na célula. Ah, mas não, eu estou ocupado, não tenho tempo para ir nem na célula. Quando estiver na célula, você vai para servir um ao outro, abençoar um ao outro. Podemos servir em áreas diferentes, no ministério infantil. Você está aqui e tem alguém cuidando dos seus filhos, ensinando eles. E às vezes eles precisam de mais pessoas para ajudar lá. Mas às vezes é difícil encontrar pessoas que querem ajudar. Temos tantos ministérios na igreja, a recepção, o time do café, o Hope Café. A gente tem vontade de abrir mais dias da semana, mas a gente não tem voluntários para fazer isso. Jesus passava todas as manhãs e as madrugadas com o Pai. Ele orava todas as manhãs e madrugadas. Ele estava com o Pai em oração. Mas ele nunca deixou de estar com pessoas e servi-las. Ele estava lá com o Pai orando, mas durante o dia ele tinha um compromisso: estar com as pessoas. Estão conseguindo me seguir? As vidas serão transformadas quando praticarmos o que Jesus nos ensinou. Quando servimos pessoas, transformamos a vida delas. Repita após mim. Quando servimos pessoas, transformamos a vida delas. Já fiz isso tantas vezes, ajudando pessoas. E quantas pessoas foram transformadas porque eu servi. Quando nós servimos, a sociedade pode ser transformada, igrejas podem ser transformadas, pessoas serão transformadas e começarão a amar uns aos outros por causa do poder do servir. Por isso que Jesus nos ensinou servir, e você verá transformação. Mas às vezes as pessoas pensam, melhor é servir a Deus, porque as pessoas é difícil servir. Mas precisamos aprender como Jesus, como servir e como lavar os pés uns dos outros. E por que precisamos servir? Devemos servir porque quem serve tem o quê? Porque precisamos servir então? Porque quem serve tem a natureza de Cristo. Você se torna como Jesus. Quando você serve, você tem a natureza de Jesus Cristo. Então, servir é parte da nossa identidade como cristão. Servir, então, é parte da nossa identidade. É impossível servir sem incorporarmos a natureza de Cristo. Você vai servir pessoas quando você tiver a natureza de Cristo no seu coração. Qualquer trabalho que nós fazemos um ao outro deve refletir o que Jesus fez por nós.
que nós servimos as pessoas? Porque Ele nos serviu primeiro. Jesus Cristo, Ele deu-nos o modelo. A cultura do servir deve ser algo natural no nosso meio. Jesus nos ensinou que servir as pessoas nos leva a ter vida eterna. Isso dá-nos eternidade, vida eterna. A minha função não é pregar sermão. Minha função é servir as pessoas. Se eu não servir as pessoas, minha pregação é nada. Eu não tenho autoridade. Se você não serve as pessoas, tudo que você está fazendo não tem valor. Sua função não é cantar, é servir pessoas. Sua função não é cantar, é servir pessoas. Tudo que nós fazemos é servir as pessoas. A sua função não é liderar uma célula, um grupo pequeno, mas é servir as pessoas. Mas as pessoas não querem servir. A gente tem dificuldade de lidar com pessoas. Tem alguém aqui que tem problema de estar na presença de Deus? Deus me ama. É fácil estar com Deus. Mas não é fácil estar com pessoa, não é verdade? Mas Jesus, ele buscava o Senhor bem cedinho, mas ele estava sempre servindo pessoas. Queridos, eu não creio em líderes, pastores, que eles falam bem, têm uma fala bonita, mas não estão no meio das pessoas servindo. Eu nunca consegui acreditar nesses líderes, que não estão no meio do povo. Tem líderes que eles vêm, chega pela porta do fundo, prega e sai Ninguém encosta nele. Ninguém chega perto dele. Ninguém vai na casa dele. Ninguém come a comida dele. Ninguém pode dormir na casa dele. Ele é muito especial. Eu nunca vi isso em Jesus Cristo. E precisamos ser como Jesus. Eu estou aprendendo todos os dias e eu quero ser como Ele. Eu não estou pronta ainda, mas todos os dias eu estou orando. Eu quero ser como Jesus. A sua função não é ser um membro da igreja, mas servir pessoas. Você está aqui para servir pessoas. Se eu não servir pessoas, minha função no reino de Deus é inútil. Então não é o que eu faço, é quem eu sirvo. Você conhece uma passagem, Lucas 10, 25 a 37. Quem se lembra da parábola do bom samaritano? A gente não vai ler, leia depois. Mas você sabe, ele era um intérprete da lei e ele queria saber como ser salvo. E Jesus ensinou sobre o amor ao próximo e como servir. Aquele homem, ele era um experto na lei, na palavra de Deus. Ele sabia a palavra de Deus muito bem. Ele conhecia o Velho Testamento. Mas Jesus, eles tinham naquela época o Velho Testamento e aquele homem, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. E ele veio até Jesus e ele perguntou: como eu posso chegar aos céus?
Como eu posso ter vida eterna? Como eu posso ter vida eterna? Jesus disse: você é um esperto, conhece muito bem a lei, mas você não se lembra? Você é um expertise na lei de Deus, mas o intérprete da lei falou: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: parabéns, você sabe muito bem. E Jesus perguntou: em quem quer ser o próximo? Ele conhecia a palavra, mas ele não sabia quem ele deveria servir. Aí Jesus contou uma história do bom samaritano e fala de 3 pessoas. Um homem religioso que passou pela estrada, viu o outro caído. Tadinho desse homem. Desculpa, eu tenho que adorar ao Senhor e não tenho tempo para estar com você, que eu tenho que adorar ao Senhor, tenho que servir ao Senhor. Aí um outro passou lá, um líder de louvor. Oh, tadinho. Mas eu tenho que ir adorar o Senhor, tenho que cantar, eu tenho que tocar. Desculpa, não tem tempo para mim fazer isso. E aí passou um terceiro, um samaritano, que era inimigo do judeu, daquele homem. Ele era considerado inimigo do judeu. E quando ele viu aquele homem caído, ele cuidou, levou ele levou para o médico mais próximo. Ele falou: ele não tem medical card, mas eu vou pagar, cuida dele. Se precisar de mais dinheiro, eu vou pagar depois, quando eu voltar. Jesus falou: e quem foi aquele que... Quem foi o que cuidou, que amou ele? Quem foi o próximo daquele lá? O samaritano. Essa história se repete hoje. Ela está repetindo. Por quê? Temos muito conhecimento. Temos muito conhecimento. Você conhece a palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra de Deus. Mas e você está servindo pessoas? Às vezes a gente diz: eu não tenho tempo para servir as pessoas. Não tenho tempo para estar com as pessoas. Mas por quê? Eu tenho que estar com Deus. Jesus fez os dois. Será que não estamos sendo como essas pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus, mas não sabiam praticar? Será que estamos amando a Deus e negligenciando nossos irmãos? Nossa célula, nosso culto no domingo? Será que estamos amando mais um e deixando o outro? Somente aqueles que têm a natureza de Jesus podem entender. Somente quem foi transformado pelo Espírito Santo saberá como servir as pessoas. Quem tem a vida com Deus e tem a natureza do Espírito Santo saberá o que é servir as pessoas. Servir e amar a Deus é fácil, mas servir e amar as pessoas
que dão trabalho. É fácil servir as pessoas, mas não é fácil servir é fácil servir a Deus, mas às vezes servir as pessoas não é fácil, porque a gente não Eu não vou falar de roupa suja aqui, mas às vezes eu choro. Por quê? Eu servi pessoas e o que eles fazem? Vão embora. Mas você sabe de uma coisa? Eu continuo servindo. Eu continuo servindo. Por que a gente serve? Porque servimos. Porque servir é o resultado do reflexo de Jesus na nossa vida. Tenho uma pergunta para fazer a você. Pense comigo. Orar é algo normal na vida de cristão? Sim ou não? Sim. Ler a Bíblia é algo natural e normal na sua vida? Sim. E buscar uma vida santa e pura é algo natural e normal na vida do cristão? Sim. E o ponto é, você está me seguindo aqui? Se orar, ler a Bíblia e ter uma vida santa é algo normal na nossa vida, servir tem que ser algo natural e normal também. Servir é o fruto de quem tem o caráter de Jesus Cristo. Não é algo que é imposto, forçado, como uma regra, você tem que servir. Não. Aqui, ninguém tem que servir. Não é imposto. Servimos por amor. Porque amamos, servimos. Não servimos porque a igreja precisa. Ou porque a comunidade precisa, a sociedade precisa. Não, devemos servir porque é fruto da natureza de Jesus nas nossas vidas. Tiago, irmão de Jesus, falou algo muito importante. Tiago 2, 17 a 20. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Então, como eu posso dizer se eu tenho fé, se eu não tenho obras para mostrar? Você diz, você tem fé. Onde estão suas ações? Diante das pessoas, não diante de Deus. Como eu posso dizer eu creio em Deus se eu não sirvo as pessoas? Eu amo a Deus, mas eu não quero estar com as pessoas, com meus irmãos e irmãs e ajudar. A minha fé, ela é melhor que qualquer outra coisa? Mas entenda uma coisa, se eu falo que tem fé, mas eu não ajudo as pessoas, minha fé não vale nada. Servir precisa ser seguido de algo prático. Servir é fruto da natureza de Jesus. Servir é fruto de quem ama Jesus. Jesus serviu pessoas, serviu seus discípulos. Jesus lavou seus pés. Jesus investiu sua vida em pessoas.
E o que estamos fazendo? Somente amando, servindo a Deus e indo para o céu? Todo servo de Jesus, toda pessoa que tem um encontro real com Jesus, todos que querem ter uma experiência do novo nascimento precisam amar as pessoas. Ter um encontro com Jesus nos faz ver as pessoas como nossos vizinhos, como nosso próximo. Veremos pessoas como pessoas. Amar as pessoas é investir tempo uns com os outros, servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. Esse é o verdadeiro evangelho. Minha pregação não é nada se eu não servir as pessoas. Eu não confio em pessoas que têm talento, mas não têm um coração de servo para servir as pessoas, para ajudar as pessoas a crescer. Você tem ajudando pessoas a crescer ou você quer crescer sobre eles? Algumas pessoas estão... Para ele crescer, ele fica dando rasteira nos outros. Querem se mostrar. O voluntariado não é algo feito por obrigação, mas tem que ser um prazer. Voluntariar é algo que fazemos com as nossas mãos, mas principalmente com o coração, porque temos o coração de Jesus. Isso é muito importante. Para que você não se esqueça, voluntariado não é mão de obra gratuita. É um serviço que não tem dinheiro que pague. Voluntariado é amar e servir. Ser voluntário, ser servo, é a maneira mais fácil de dizer a uma pessoa: Deus te ama. Quando você ama vidas, quando você serve pessoas, você está dizendo: Deus te ama. Outra pergunta para você. E você tem servido? Você está participando da sua célula? Você está ajudando lá? Você está ajudando em alguma área da igreja? Você é um voluntário no reino de Deus? Tem tantas coisas para fazer. Jesus viu a bacia e ele não esperou. Às vezes a gente vê a sujeira, mas a gente não pega. A gente vê coisas para ser feita, mas a gente fica esperando. A gente vê as louças na casa da pessoa, mas ninguém vai lá lavar. Mas querem liderar, querem estar na frente, dar palavras de ordem. Servir pessoas é servir a Deus. Servir pessoas é servir a Deus. Vamos ler Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Um dia você vai prestar contas a Deus do seu serviço. Tem uma recompensa para todos nós que servimos ao reino de Deus.
E eu quero ler o último versículo. Eu quero que vocês se levantem, que nós vamos terminar agora. Vamos ler o último texto. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor e teremos que prestar contas como vivemos e se nós servimos ao Senhor. E hoje a gente aprendeu que quando a gente serve a Deus, serve as pessoas, estamos servindo a Deus. Então vamos ler Mateus 25, 33 a 36. Vamos ler todos juntos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Tomem posse do reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Precisei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Agora o versículo 40. E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Queridos, todas as vezes, olha ao seu redor, todas as vezes que você fez uma coisa para alguns dos menores dos meus irmãos e irmãs, quando você fez para eles, você fez por mim. Todas as vezes. Quando você serve pessoas ao seu redor, todas as vezes que você vai para uma reunião, você não está servindo as pessoas. Você não está só servindo as pessoas. Você está servindo ao Senhor. Mas a pergunta é: você está servindo? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você.